Na aula de hoje nós vamos aprender como é que se desenha e como é que se calcula o campo magnético que aparece quando você passa corrente elétrica em um fio condutor reto e muito longo. Pinguim, mas é difícil isso? Olha, a teoria não é tão difícil não. A gente vai aprender a desenhar com a regra da mão direita e a calcular com uma formulinha tranquila o campo magnético. Me acompanhe. E como cada dia eu faço um pedido aqui, hoje o pedido é para comentário, meu querido. Por quê? Porque o assunto é eletromagnetismo e eu quero saber de você. Difícil, fácil ou dá para levar esse assunto? Me diga lá nos comentários. Essa experiência aqui é muito legal. Ó. Eu imagino o cara no laboratório quando lá, 1600 e tanto, o cara percebeu isso daqui. Ele passou corrente elétrica, esse cara aqui é chamado Ørsted. Ele passou corrente elétrica num pedaço de fio e uma bússola, tá ligado? Uma bússola, meu amigão, ela se mexeu. Aí ele desligou a corrente no fio e a bússola voltou à posição original dela. Aí ele ligou a corrente de novo e a bússola mexeu de novo. Amigo, esse cara saiu correndo do laboratório com medo dos maus espíritos. Tô zoando, mas deve ter sido bem estranho, né? Veja que aqui, ó, quando essa chave aqui, tá vendo? Ela tá aberta. A bússola está orientada nessa direção aqui, ó. Deixa eu dar uma rabiscada aqui para você, numa outra cor, para você poder entender. A bússola ficou assim, ó, tá bom? Com a chave aberta. Agora, quando o cara pegou e fechou a chave e passou corrente elétrica aqui, a bússola ficou orientada assim. Pinguim, a bússola estava assim e agora ela ficou assim. Pode crer. Ele começou a estudar depois e percebeu que corrente elétrica estava gerando campo magnético. Então o que eu tenho para te mostrar aqui nessa tela, meu amigo, é o que está em destaque aqui em cima. Ó. Corrente elétrica, sim, gera campo magnético e é por isso que nós estamos aqui. Toda vez que você passar corrente elétrica por um fio condutor, vai se originar, a partir dessa corrente, um campo magnético em volta do fio e é isso que nós vamos calcular. Isso aqui chama experiência de Ørsted. Nome estranho, hein? Mas tudo bem. Antes de começar com o assunto da aula aqui, meus amigos, minhas amigas, eu tenho que te mostrar como é que a gente desenha, moçada, um vetor que está entrando no papel e um vetor saindo do papel. Um vetor que aponte para o seu rosto e um vetor que fuja de você. A gente vai usar essa simbologia que está aqui, ó, na minha tela. Me acompanha aqui. Para esta pessoa aqui, o vetor campo ou vetor velocidade ou vetor da força está vindo para ela. Quando o vetor vem para você, você enxerga a pontinha dele. Então você enxerga este desenho aqui. Então, para mim, que sou o leitor desta tela agora, o vetor está saindo do papel. Então anota aí, ó. Vetor saindo do papel, 90 graus, significa esse símbolo aqui. A gente vai desenhar assim, ó. Um círculo com uma bolinha dentro. Esse é um vetor saindo do papel. Quando for o vetor entrando no papel, meu rei, 90 graus sempre, vai ser um desenho assim, ó, entrando e aqui saindo. Então, por exemplo, se eu falar que isso aqui é uma força, quer dizer que a força sai do papel, 90 graus. Se eu falar que isso aqui é um vetor velocidade, quer dizer que o vetor velocidade aqui nesse caso estaria entrando no plano do papel, sempre 90 graus, tá bom? Essa é a simbologia que a gente usa para todo o eletromagnetismo, porque tem vetor que não vai estar desenhado no plano da sua folha. Ele vai estar entrando na folha, entrando mesmo, gente, ó. Ele faz assim, ó. Ele penetra na folha ou ele sai da folha. É uma loucura esse negócio aqui. Muito bem, para você entender como é que se desenha o campo magnético ao redor de um fio reto com corrente, eu vou pedir aqui o auxílio do meu fio. Tá aqui, ó. Imagina que isso aqui é um fio que tem corrente elétrica para cima. Você vai pegar a sua mão direita, vai fazer com que o dedão fique sempre paralelo à corrente, tá? Sempre no sentido também da corrente. Então, se a corrente sobe, seu dedão sobe. Se a corrente desce, seu dedão desce. Se o fio está assim e a corrente vai para a sua direita, né? Eu não sei que lado você está, mas para a minha esquerda, eu tenho isso daqui, ó. A corrente vai para lá e você gira a mão em torno do fio. Então, dedão na corrente e os demais dedos, eles mostram o sentido do campo. É como se o meu dedo, que está aqui, ó, fosse o vetor, entendeu? Ah, professor, então tá bom. Então vou fazer o seguinte, ó. Imagina que o fio está aqui na lousa, tá? Com a corrente subindo e eu quero desenhar o campo magnético daquele lado de lá, ó.
do lado direito. Como é que eu faço? Bom, você tem que saber primeiro que o campo magnético é chamado da letra B. E esse campo magnético aqui, o vetor indução magnética, ele pode estar, nesse caso, entrando na lousa ou saindo. Basta você botar o seu polegar falante, ó. O dedão acompanha a corrente. Aí você gira a mão e pronto, o vetor entra no papel, porque esses dedos entram no papel. Pinguim, e se eu quisesse desenhar o campo magnético deste lado? Não tem problema. Você teria que imaginar que o fio vai ser tirado da lousa, você vai girar a mão lá por trás. E aí quando você gira a mão lá por trás, aí o campo magnético passa lá por trás e sai, entendeu? Sai do papel. Como é que eu desenho o vetor saindo do papel, Pinguim? Dessa maneira aqui, ó. Entra de um lado e sai do outro. Na verdade, esse vetor de campo, ele fica tangente a uma linha que envolve o fio, gente, ó. Uma linha circular que representa a linha de indução do campo magnético. É uma linha que envolve assim, sabe? É uma circunferência concêntrica ao fio. Ô, professor, agora sim, hein? Agora eu entendi. Então, dessa maneira, você tem que entender que você está usando a sua mão direita para fazer o desenho do campo magnético. Só que tem muita coisa para aprender. Vou te mostrar aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu mudar de tela. Mudei já, né? Então, entenda, ó. Essa figura está te mostrando, moçada, a regra da mão direita, em que o dedão, já tinha até rabiscado aqui, vou rabiscar de novo, em que o dedão acompanha a corrente e os demais dedos acompanham o campo magnético. Entenda, nessa figura aqui, ó, dá para perceber bem que as linhas de indução do campo são circunferências, concêntricas ao fio, que o fio está entrando aqui, né? Beleza, Pinguim? Então a regra da mão direita, ela está muito bem representada aqui, fique tranquilo para usar, tá boa? Veja então, ó, nessa figura, como eu fiz na lousa para você agora há pouco, quando a corrente está subindo, você vai colocar sua mão direita, como eu coloquei aqui, ó, tá vendo? O dedão acompanha a corrente, e aí os demais dedos indicam que nesse lado o campo magnético entra no papel. Agora, para desenhar o campo aqui desse lado, eu tenho que colocar minha mão lá por trás, porque o dedão tem que estar subindo, porque a corrente está subindo, e a corrente acompanha o dedão e vice-versa. Aí quando eu giro a mão, esses dedos aqui, ó, saem do papel lá por trás, né? Eles vêm furam os seus olhos. Então eles estão apontando para você. Ó, vetor apontando para o seu rosto é um vetor bolinha, um vetor saindo do plano do papel. Tranquilo? Então aqui eu vou deixar registrado a minha mão para você, a mão direita, tanto com os dedos saindo do papel quanto entrando. Depende do lado do fio que você está. Tranquilo? Essa é a regra da mão direita para determinar campo magnético em volta de um fio com corrente. Porque se não tiver corrente, não adianta. Tranquilo? Agora, e se, moçada, e se o fio estiver perpendicular ao plano do papel? Como assim, professor? Ué, vou fazer para você, ó. Esse fio aqui, moçada, ele está subindo na lousa, né? Se ele estiver perpendicular ao plano do papel, ele vai estar assim, ó, indo para os seus olhos, com a corrente furando o seu olho, ou a corrente entrando na lousa. Então a gente tem que fazer um outro desenho. É como se eu pegasse esse fio e fizesse assim com ele, ó. Pá, você tá vendo? Aliás, somente a ponta do fio, ó. Eu vou mostrar para você como é que é na boa. Aqui, ó. Você vai estar vendo, por exemplo, a corrente saindo do papel, você vê um pontinho. Então entenda, o fio, gente, está colocado perpendicular ao plano da lousa. Por isso você não vê o comprimento dele, né? Ele está perpendicular. Como a corrente está subindo, o que eu tenho que fazer? Está subindo não, ele está saindo do papel. Eu tenho que pegar meu dedão da mão direita e ele sai do papel. Aí, quando eu for desenhar o campo magnético, por exemplo, neste local, eu tenho que fazer o seguinte, ó. O vetor do campo magnético ele é tangente a uma circunferência que envolve o fio. Então eu posso imaginar que em volta do fio, gente, existe como se fosse aqui, ó, uma circunferência. Essa circunferência é chamada de linha de indução. Ah, tá bonito, hein? Então quer dizer que lá em cima o campo magnético ele é tangente a essa circunferência. Só que lembre-se, uma tangente, moçada,
é sempre perpendicular a um raio. Então, quer desenhar o campo magnético lá em cima? Beleza. Liga o fio até o ponto, faz 90 graus, porque uma tangente é perpendicular ao raio sempre. E aí, por último, você mete a mão. O dedão não sai? Sai. Então, o dedão saindo porque a corrente sai. Aí você gira a mão. Tá vendo que o campo está para a esquerda? Campo magnético, corrente. Campo magnético, corrente. Corrente sai do papel, campo para a esquerda. Aí você vai lá com a sua canetinha e desenha o campo magnético naquele local lá em cima. Legal? Pinguim, mas eu quero desenhar também o campo magnético, por exemplo, aqui. Não tem importância. Ó, é para baixo. Não me vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui está errado. Por quê? Porque o campo tem que ser perpendicular ao raio da circunferência. Ou o campo tem que ser tangente, moçada. Isso aqui não, né, coleguinha? Tem que ser assim, ó. Campo no ponto 2, por exemplo. Campo no ponto 1 e assim vai. Então é como se o campo magnético girasse em volta do fio. Tá ligado? Mais ou menos assim, ó. O desenho tá meio feião, mas eu acho que deu para você entender, né? Agora entenda outra coisa. Como a corrente sai do papel, você está vendo que o campo gira no sentido anti-horário. Pinguim, como é que seria se a corrente entrasse no papel? Vou mudar para você. Se a corrente entra no papel, meu rei, vou fazer aqui no cantinho, ó. Se a corrente entrar no papel e você quiser desenhar o campo magnético aqui, o que você faz mesmo? Primeiro, liga. Primeiro liga. Por que, Pinguim? Porque eu não quero fazer a circunferência, tá ligado? Mas eu sei que o campo ele é perpendicular ao raio da circunferência. Então o que eu faço? Eu faço esse raio aqui, ó. E eu sei que o campo magnético é perpendicular a esse raio. Ô, Pinguim. E para fazer o perpendicular, o que você faz? Pega aqui um canto de um papel, ó, qualquer, improvisa. Quem sabe faz ao vivo, ó lá. E aí bota o 90 graus. Quer dizer, então, que o campo está nessa linha aqui, ó, ou para baixo ou para cima. Não sei. Ah, mas como é que eu sei? Mete a mão direita, irmão. Como a corrente está entrando no papel, o dedão também entra. Aí você gira a mão até que esses dedos aqui passem por lá. Ó, ó. Pegou? Pegou o esquema? Ó, ó. Corrente entrando para baixo, então. Portanto, você vai lá e faz o campo magnético passar aqui para baixo, ó. Este é o B. Tá ligado? Ah, Pinguim. Ficou 90 graus? Sim, ficou 90 graus, porque eu usei o meu super papel, que tem um canto de 90 graus. Muito bom. Pseudomestre, e se eu quiser desenhar aqui embaixo? Como é que eu faço? Ô, inferno, mesmo esquema. Liga primeiro, pega o 90 graus, porque seria uma tangente, aquela circunferência que passaria aqui, entendeu? Você tá ligado que você não precisa desenhar a circunferência? Basta você fazer perpendicular ao raio. Raio perpendicular. Ou o campo tá para lá, ou tá para cá. Não tem opção, entendeu? Então tá bom. Aí eu meto a mão. Dedão entra porque a corrente entra. Os outros dedos passam para cá, para a esquerda. Dedão entra, passa para a esquerda. Portanto, eu tenho aqui um campo magnético para a esquerda. Tranquilo para você? Tranquilo para mim, viu? Eu apenas te ensinei aqui, exaustivamente, como é que se desenha o campo magnético quando o fio tem corrente saindo do papel e quando o fio tem corrente entrando no papel. Pinguim, eu gosto de decorar, adoro uma decoreba. Corrente saindo do papel, campo anti-horário. Corrente entrando no papel, campo magnético horário. Para quem curte decorar, mas o bom é fazer na hora mesmo, né? Belezinha? Muito bom, moçada. Vamos registrar isso que eu falei para você então, ó. Quando a corrente está saindo do papel, como nesse caso aqui, eu coloco o dedão da mão direita saindo do papel e giro minha mão em volta do fio. Veja que o campo fica no sentido anti-horário. Então vamos desenhar, ó. Eu quero desenhar no ponto X. Primeiro eu imagino uma circunferência, se você quiser. Aí você liga o ponto lá, só para saber que o campo fica ou aqui para cima ou aqui para baixo, tá bom? Mas é o dedão que manda. O dedão manda no sentido do campo. Ah, pinguinzinho. Então, se os dedos apontam para cima aqui, então o campo tem que apontar para cima aqui. Entendeu?
Sacou como é que é o Paranauê? Ô, professor, estou entendendo. Estou pegando tudo, tá tudo tranquilo. Então, entenda, ó. O campo magnético, ele é perpendicular ao raio da circunferência que passa em torno do fio, da chamada linha de indução. Tranquilo? Muito bem. Pinguim, eu quero desenhar ele aqui, ó. Tá bom, desenhe. Basta você respeitar, gente, o tal do 90 graus, pelo amor de Deus, hein, ó. Respeite que o campo magnético, ele tem que ser tangente naquele ponto. Isso aqui tem que ser 90 graus, tá legal? Muito bom, professor, gostei, gostei, gostei. Campo no ponto 1, campo no ponto 2. Ou campo no ponto X, né? Belezinha? Completando então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma corrente entrando no papel, meu velho. Quando a corrente entra no papel, o dedão da mão direita também entra. Portanto, o campo magnético ele vai girar no sentido ó, horário, tá ligado? Pinguim. Tá bom, professor. Então, se eu quiser desenhar o campo magnético aqui no ponto X, não me vai fazer de qualquer jeito. Primeiro, você tem que imaginar uma circunferência, tá bom? Para que o seu campo que você vai desenhar fique tangente a essa circunferência, tá bom? Ou então você imagina que ele é perpendicular ao raio. É necessário, gente, fazer isso aqui, vai por mim. E aí o sentido dos dedos aqui, ó, mostra o sentido maluquete do campo. O campo sempre está a favor desses dedos aqui, ó, dos demais dedos da mão direita, que não o polegar, tá? Então, legal. Então, vamos desenhar bonito aqui para você ter, ó. O B no ponto X fica assim, contando o ângulo de 90 graus. Pinguinzinho, quero desenhar aqui nesse local. Quer desenhar aqui? Ligue primeiro, faça uma tangente e aí passe a mão direita. A mão direita diz que o campo passa aqui para cima. Basta você girar essa mão mantendo o dedão fixo. Então é o B, o ponto Y. Ponto Y, por exemplo. Entendeu? O B fica para cima. Boa! Você está aprendendo bastante, hein? Bastante a desenhar como é que faz campo magnético. Tranquilo? Meus amigos, olha o que eu tenho que fazer agora. Ó. Eu tenho que desenhar aqui nesse exercício. Eu criei um exercício só para você poder entender. Eu quero desenhar o campo resultante aqui no ponto P. Como é que eu faço? Como são dois fios com corrente, cada fio gera seu campo magnético. Vamos fazer? Colorido, ó. Fio preto com corrente preta entrando no plano do papel. Se a corrente entra, o seu dedão também entra. Então aí você põe o dedão aqui e gira. Veja que já está ligado, ó. Eu sei que o campo magnético está nessa reta, tá? Então o dedão entrou, girou, passou para baixo. Portanto, o campo magnético, ó, do fio com corrente I1, o campo B1, ele ficou apontando para baixo. Agora eu preciso do campo magnético da corrente I2. Vou desse ladinho aqui, ó, para ficar melhor, ó, para mim. Então, como a corrente sai, dedão sai. Gira a mão até que passe por lá. Mas, professor, os dois ficam para baixo? Sim, senhor, os dois vetores ficam para baixo. Isso significa, logicamente, que o campo resultante aponta para baixo, não é verdade? Tudo bem, professor. Então tá, então eu posso falar que o campo resultante é para baixo, seria o B1 mais o B2. Boa? Quando eu tiver dois fios, três fios, cada fio exerce o seu campo magnético. E aí basta você fazer a soma de vetores, saber o vetor resultante. Positivo operante? Maravilha. Olha, para reforçar mais essa ideia aí de você desenhar o campo resultante, eu trouxe a mesma questão que eu fiz na lousa agora há pouco, para cá, para te mostrar o movimento de mão, ó. Como a corrente, está acompanhando aí? Como a corrente entra no papel, o dedão da mão direita entra, e aí você faz o seguinte, ó. Você está vendo que esses outros dedos passam para baixo, no ponto X, girando a mão, fica muito legal de ver, né, coleguinha? Muito bem, então eu convenci você que o B1 aponta para baixo. Agora, olha a corrente I2, ó. A corrente 2 está saindo do papel, então meu dedão da mão direita tem que sair do papel também. E aí quando eu pego e giro, tá vendo, ó? Veja que esses dedos aqui, eles passam por aqui, ó, descendo. Ó, vou girar por aqui, ó, descendo, entendeu? Por isso que o campo B2, ele acaba ficando para baixo. Então eu acho que já deu para mostrar para você como é que você posiciona a sua mão, deixa registrado, imprima essa folha para você nunca mais esquecer. Pinguim, o que é esse negócio aqui? É aquela bússola da aula passada.
Uma bússola orienta o norte dela de acordo com o campo resultante no local. Como o campo resultante no local está para baixo, a bússola vai orientar o norte dela também para baixo. Positivo operante? Belezinha? Gostou do professor mexendo a mãozinha? Beleza, hein, professor? Muito bom. São várias técnicas que eu tenho aqui para poder enfiar a física na sua cabeça, né, meu velho? Tranquilo? Muito bem, olha o que eu preparei para você aqui agora. Ó. Eles não estão na mesma reta. Agora os fios estão meio assim, um 90 graus com o outro, você vai entender já. Eu quero saber qual é o campo magnético resultante no ponto X. É isso que eu quero, tá? Então eu quero B resultante no ponto X. Quanto ele vale? Quanto ele vale não, porque eu não dei valor aqui, mas esse campo magnético aponta para que local? Regra básica primeiro, gente. Você vai, para desenhar o campo de cada fio, você vai ligar o ponto ao fio. Para que, pinguim? Para obter o raio daquela circunferência que envolve o fio. Então, esse aqui é o primeiro passo. Segundo passo é traçar a perpendicular ao raio, que daí é a tangente, né? Então, isso aqui é uma tangente àquela circunferência. Então, não se esqueça de fazer isso aí, ó. Eu vou até mudar de tela aqui para poder te mostrar como é que funciona essa parada, ó. Eu tenho aqui a corrente I1, que está entrando no papel. O seu dedão na mão direita entra e os outros dedos passam lá para baixo. Dedão entrou, os outros passam para baixo. Portanto, esse vetor que eu estou fazendo aqui agora é o campo B1 da corrente I1. And now, we are going to change color to be better for you. E aí eu tenho uma corrente saindo. Eu vou pegar meu dedão e vou girar a mão para cá, porque isso aqui já está desenhado, entendeu? Então o dedão sai porque a corrente sai. Gira a mão e faz passar por lá. Os outros dedos que dão o campo passam para a esquerda. Portanto, o B2 vai estar para a esquerda. É óbvio, né, meu rei? É óbvio, né? Que ele querendo saber o campo magnético resultante, você tem que, regra do paralelogramo para a soma vetorial, e aí você obtém o tal do vetor resultante, o chamado BR, no ponto, como é que ele chamou? No ponto X. De boa? Campo resultante. Aí, só para você ter ideia, se você colocasse uma bússola naquele ponto ali, cadê minhas canetas, hein? Ei, Laia. Se você colocasse uma bússola nesse ponto aqui, o norte da bússola se orienta a favor do campo. Então, por exemplo, nesta linha, a bússola seria orientada ali mais ou menos assim. Ó. Parte mais escura dela representando o norte e lá representando o sul. Tranquilo para você? Boa, pinguim, gostei, hein? Então eu desenhei o campo resultante no ponto X. Se você quisesse calcular, gente, é lógico que você faria um Pitágoras. O resultante ao quadrado é o B1 ao quadrado somado com o B2 ao quadrado. Tá bom? Faz um Pitágoras aí, porque eu falei que aqui é 90 graus. Quer dizer, eu falei um caso mais simples para você, né? E finalmente, meu coleguinha, chegamos na parte de conta. Nós vamos determinar agora, moçada, como é que se calcula o módulo do campo magnético que está em volta do fio. Tá bom, eu já sei que ele é perpendicular ao raio, que ele está num plano de uma circunferência cujo centro tem o fio. Tudo isso eu já sei desenhar, pinguim. Agora, para calcular, professor, fiquei sabendo aí que a fórmula é meio monstro. É mesmo, ó. Essa constante que está aqui, se não se preocupe com ela, que ela vai ser praticamente sempre 4π 10 a menos 7. O lance dessa expressão é o aluno lembrar que a corrente está no numerador, portanto, quanto maior a corrente, maior a intensidade do campo, que a distância até o fio está no denominador. Cara, sabendo isso, você já pode aplicar em várias questões, porque muitas delas não são assim, de raciocínio, nossa, cara, como isso é difícil. Não, conhece a fórmula, mete lá a conta e beleza. Então, μ0i sobre 2πr. Só para você lembrar, o 2πr, meu rei, ele é justamente esta volta aqui, ó. Tá vendo, ó?
2π vezes o raio. Isso significa o 2πr que está aqui embaixo. Ó. Tá? Legal? Vou fazer assim. Ó. Tranquilo? Mais fácil de você poder guardar, né? Então, ó, tem duas partes. Você desenhar o vetor do campo e depois calcular para ser uma pessoa mais completa, né? Calma lá, antes da gente poder ir dormir, eu vou fazer essa questãozinha para você que ela é bem tranquila. Ó. Ele deu dois fios aqui com correntes que estão perpendiculares ao plano do papel, ou entrando ou saindo, eu não sei. Qual é a condição para que o campo magnético resultante no ponto P seja nulo? Ô, amiga, para que o campo seja nulo, um campo tem que estar para baixo no papel e outro para o alto do papel. Aí o campo pode ser zero, desde que os tamanhos sejam iguais, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos supor que esta corrente aqui, ó, ela entre no papel, que é o I1. Vamos supor que essa corrente aqui saia do papel, que é o I2, tá? Muito bom. Então, o campo B1, se você olhar para o desenho, ele vai apontar para baixo. Se fizer a regra da mão direita também, né? O B1 aponta para baixo. E o I2, como a corrente está saindo do papel, o I2 faz com que a corrente aponte, o campo magnético, aliás, aponte para cima. É o tal do B2. Legal. Então, o que eu tenho que impor? Que o campo magnético B1 tem o mesmo módulo do campo B2. Só que olha as fórmulas, ó. Eu vou colocar μ0 e 1 sobre 2π vezes 2D igual μ0 e 2 sobre 2π vezes D. Por que vezes D, pinguim? Porque a distância daqui para cá é o D. Mas a de lá para cá era 2D. Legal, professor. E agora? Cara, agora corta quem você puder para a expressão ficar um pouquinho mais simples, né? Sei que você curte essa parte aqui. Estamos caminhando para o final, inclusive, né? Então, o que eu posso cortar? Ó? 2π cortei com 2π. O μ0 eu cortei com μ0. O D cortei com o D. E sobrou que a corrente 1 ela é o dobro da corrente 2. Isso aqui, ó. Ei, moletão, já é uma resposta. E a única possível, inclusive, percebeu? Pinguim, adorei questão assim, professor. Eu também, né? Porque daí você faz mais rapidão, todo mundo entende. Estou procurando aqui nos meus papéis se tem mais questão da sua Unicamp ou é só isso mesmo. Amigão, acho que é só isso mesmo, né? Pode crer? Tranquilo? Muito obrigado pela sua atenção. Eu continuo aqui no canal com questões, com teorias, nessa série de eletromagnetismo. Calma, fica aqui comigo, peça coisas diferentes nos comentários. Olha o pinguim entrando aí, ó. Peça coisas diferentes. Se inscreva, por favor, no canal e dá aquele like bonitão, marotinho pra gente, que eu vou gostar bastante, tá bom? Pede assunto lá no comentário, pede vestibular, que eu sempre leio, eu mesmo que respondo tudo para poder interagir com vocês. Tranquilo? Minha carinha de sono não é brincadeira, eu tô caindo mesmo. Tchau, gente, até mais aí.